nossa gravação a começar. Todas as nossas aulas, né, são gravadas. Na semana passada, né, na nossa primeira aula, a gente teve o contrato pedagógico primeiro, né? Esse arquivo foi gravado, então está lá no Classroom disponível para vocês, na barra atividades. Não só o vídeo, mas como o próprio arquivo em PDF do contrato pedagógico. Para vocês darem uma olhadinha, né? Com calma, principalmente quem não estava na primeira aula, né? Depois do contrato pedagógico, a gente teve o conteúdo, né, da aula, um dia na semana, né? A gente teve o conteúdo, aula 1 e 2 da apostila. Tá? Também foi gravado, o arquivo está lá no Classroom, na barra atividades para vocês. É um tópico específico, né? Vídeos, aulas ao vivo. O PDF, né, dos slides, aí também tem um tópico específico, né? Na barra atividades tem um tópico slides, as aulas. Então está lá o slide da 1 e 2 também. Então todo o conteúdo, né, está lá no Classroom. Teve exercícios, né, na nossa aula, foram 5 exercícios, e esses exercícios estão disponíveis também lá no Classroom. Então, quem não teve na primeira aula, recomendo que faça aqueles exercícios lá, tá? São bem importantes, né? Tem alguns exercícios teóricos, tem alguns exercícios já de cálculo ali, né, da função demanda, da função oferta, tá? Então, fiquem atentos a isso. Hoje, a gente vai ter o conteúdo da aula 3 e 4. Então, retomando o nosso calendário. Está caindo a máscara? O que está acontecendo? Amarra no cabelo. Então, sempre no início de cada aula a gente vai relembrar o calendário. Tá? Passa uma semana, né? E a gente esquece das coisas, das datas, né? Pelo menos as datas de aula e processo avaliativo a gente dá uma relembrada, vai reforçar. Então, semana passada, na aula de 8, a gente teve a aula 1 e 2. Tivemos exercícios do Classroom e fica, né, para vocês a avaliativa no Moodle para fazer. Tá? Quem não lembra, o endereço direto do Moodle é ad.qi.edu.br. Mas vocês entram lá pelo portal do aluno, né, vai aparecer o ícone lá, Moodle dos cursos técnicos, e vocês têm lá, primeira avaliativa valendo 1 ponto e tem prazo. Né? Esse prazo está lá no próprio Moodle. Né? Sempre ali abaixo de cada avaliativa tem prazo lá, qualquer uma delas. Você tem que abrir a avaliativa do prazo e fazer dentro do prazo. Tá? Ainda está no prazo de fazer a avaliativa 1, é claro. Né? Se eu não me engano, vai até o dia 23. Tem uma olhadinha para confirmar isso. Hoje, a gente tem o conteúdo da aula 3 e 4. Nós vamos ter depois, né, do intervalo, chamada, exercícios desse conteúdo de hoje para fazer. E vocês vão ficar já, né? A partir de hoje, está abrindo já a avaliativa 2 no Moodle. Tá? Já tem mais um tempo lá para vocês fazerem, né? Tem que fazer dentro desse prazo a avaliativa 2. Ela vale mais um pontinho, né? Já temos 2 pontos da N1. Semana que vem, aula 5 e 6. Mesma coisa, a primeira parte da aula a gente vê conteúdo, depois tem intervalo, chamada, depois da chamada tem exercícios para a gente fazer. E vocês vão ficar com essa responsabilidade de fazer lá no Moodle a avaliativa 3. Se não me engano, tem o mesmo prazo da avaliativa 2. Também está abrindo hoje, né? Vai até uma data futura lá para vocês fazerem. Vale 1 ponto, já temos 3 da N1. Dia 30 do 8, a nossa quarta semana, a nossa quarta aula, né? Aula 7 e 8. É o último conteúdo da apostila, né? A apostila vai nessa sequência, né? Da aula 1 até a aula 8. Mesma coisa, né? Vamos ter conteúdo na primeira parte, depois intervalo chamado, depois da chamada exercícios. E tem a avaliativa 4 para vocês fazerem, valendo mais 1 ponto, 4 pontos então. Tá? Todas as 4 primeiras avaliativas, todas no Moodle, né? Todas elas valendo 1 ponto, todas elas sem prazo para fazer. Tá? Para fechar os 10 pontos da N1, tem mais o trabalho disciplinar, que vale 6, e ele é feito no Classroom. Tá? Entrega dele até 4 do 9. A gente detalhou isso no contrato pedagógico, a gente abriu o arquivo, mostrou ele lá para vocês, o que é esse trabalho, como é que vocês têm que fazer, como é que edita o arquivo lá, como é que faz a entrega, né? A gente conversou isso. Então, quem não assistiu, né? Recomendo que vocês tenham um contrato pedagógico para ver esses detalhes, tá? Foram vários detalhes no contrato pedagógico, né? Acho que foi 1 hora e alguma coisa, 1 hora e 20 por ali, né? De detalhes, tá? Fecha os 10 pontos da N1. 4
avaliativas, um ponto cada uma no Moodle, mais 6 do trabalho, 10 pontos. O trabalho dá para fazer em dupla, dá para fazer em trio, quem quiser, tranquilo. Só que cada um vai entregar o seu, né? Cada um vai abrir o seu Classroom, o seu perfil, clicar no seu arquivo, colocar suas respostas e enviar, porque a nota é individual. Mesmo que tenha feito em dupla. Mas as respostas vão ser iguais, não tem problema nenhum. Cada um abre o seu e faz o seu envio. Tá? E lá na quinta semana, a nossa quinta segunda-feira, o último dia dessa disciplina, dia 6/9. Tá? Esse dia tem a prova final, vale 10 pontos a N2. Tá? Essa prova final, tanto para quem está online, quanto para vocês que estão presenciais aqui, o objetivo é de fazer ela no Moodle mesmo. Tá? Vamos usar papel. Quem estava presencial na outra disciplina aqui, né, a gente fez projeto, então não teve uma prova, né? Mas quem estava lá antes ainda, né, a gente fez lá no laboratório, né, era menos alunos, enfim. Talvez agora, se tiver mais alunos, não tiver computador suficiente no laboratório, a gente pode fazer pelo celular mesmo, né? Só que aí, assim como o pessoal que está online, né, tem acesso à sua apostila, né, aos seus materiais, os slides de aula, suas anotações, vocês que estão aqui no presencial, vai ser a mesma coisa, vão estar aqui na sala, né? Ou pelo computador no laboratório, ou pelo próprio celular, podem consultar igualmente a sua apostila, as suas anotações, os slides de aula, tudo, tá? Nesse dia 6/9, não tem aula. Então, quem está online não vai ter aula ao vivo, né? Nem vocês aqui presencial não vão ter aula, é só a prova. Tá? Terminou a prova, já serão liberados, e aí depois eu vou fazendo fechamento de notas, médias, e a ideia é que eu vou postar já para vocês, na mesma noite, né? 6/9, se possível, antes das 22 horas, já a nota de vocês. N1, N2 é a média final. Tá? Vocês já sabem, né? Já podem dormir tranquilos, né? Ninguém vai ter pesadelo, né? Com a prova, com a nota, né? Já vai dar tudo certo. Espero que dê tudo certo, né? Porque é a N1 mais a N2 divididos por 2 para dar a nossa média final. Se eu fiz um 10 na N1, 10 na N2, 20 dividido por 2, 10. Somei as duas, dividido por 2, deu menos de 6. A média mínima é 6 de aprovação. Se der menos que 6, reprovaria, mas, sobretudo, entretanto, temos uma avaliação de substituição, tá? Que acontece no Moodle, dia 25/9, que é o segundo sábado subsequente do encerramento das disciplinas. Né? Qualquer disciplina que vocês forem fazer, seja o primeiro ciclo, seja o segundo ciclo, acontece uma prova de substituição, para quem é AD, né? Sempre no segundo sábado, segundo subsequente, às 9 horas da manhã, tem prova de substituição para quem ficar abaixo da média. Tá? Isso aí, toda a vida, né? Qualquer disciplina que vocês fizerem. Tá? No EAD. Muito bem. Então, esse é o nosso calendário. A gente tratou com mais detalhes, né? Todas as informações do contrato pedagógico. Quem não esteve, recomendo que assista, tá? Justamente para ver todos os detalhes. Tá? Mas esse é o básico, né? Que a gente precisa saber. E relembrar, né? Aula que vem, antes de começar o conteúdo, vai lembrar de novo esse calendário, justamente para ninguém esquecer, né? A meta, um dia que sai, né? Como você será? Eu consegui uma turma, né? Todo mundo ficar com 10, porque ninguém vai perder nenhuma fase do processo avaliativo. À noite. Mas, por enquanto, né? Sempre tem ali 2%, 3% que esquece alguma, né, avaliativa, às vezes deixa de fazer o trabalho, né? Sempre acontece em alguma turma. Mas acho que a turma de vocês não vai acontecer isso, né? Vamos combinar, né? Tá tudo explicado, tem que fazer, né? Vocês não vão fazer isso comigo, tenho certeza. Né? A Natália Kemlin esquece as coisas. Douglas, conectando, boa noite. Então, começando o conteúdo de hoje, aula 3 e 4, né? Conteúdo da aula 3 e 4 da nossa apostila, tá? Como eu disse, já no início, né? Está sendo gravado, então depois esse conteúdo vai estar lá, quem quiser rever, os slides também, tá? Até os slides eu reforço, porque geralmente o pessoal, você não deu tempo de copiar, né? Não tem problema, né? O slide vai estar lá depois para vocês, tá? Claro que é interessante pelo menos, né? Para fazer os exercícios em aula, né? Vocês que estão presencialmente aqui, anotar, né, as fórmulas, né, para poder fazer os exercícios depois, porque quem está online fica mais fácil lá, né, tá com o computador em casa, abre a apostila, olha as fórmulas direto dentro da apostila, mas você também tem a possibilidade, né, de acessar as fórmulas na apostila,
ou nos nossos materiais, acessórios lá no próximo depois, né? Porque temos Wi-Fi, temos senha, né? E, em especial para algumas pessoinhas aí da aula passada, que não fizeram os exercícios, né? Tá aí, firme e forte, o Wi-Fi está bombando. Então, nós vamos ver a classificação dos mercados primeiro, né? E depois a gente vai ver já as fórmulas, né, na aula de hoje, tá? Então, tem duas classificações possíveis, né? Que é a estrutura de mercado de bens e serviços e a estrutura de mercado a partir dos fatores de produção. Para bens e serviços, nós temos a chamada concorrência perfeita, o monopólio, o oligopólio e a concorrência imperfeita ou monopolista. A gente vai ver aí exemplos de cada um deles, tá? Os fatores de produção, a mesma coisa, tá? Então, quanto à estrutura de mercado, eles também têm as suas classificações, né, que são os dois grandes campos, né? Estrutura de mercado agora em relação aos fatores de produção. Temos concorrência perfeita, monopólio bilateral, monosopólio e oligopólio. Tá um trava-língua quase, né? A gente vai ver os conceitos deles também, tá? Então, em relação aos mercados de bens e serviços, tá? Então, a gente já viu, tem o mercado de bens e serviços e o mercado de fatores de produção, né? A gente está vendo agora a classificação dos fatores dos bens e serviços, tá? Concorrência pura ou perfeita, quando é que ela acontece no mercado? No mercado se dá, no mercado de consumo se dá, e a gente já viu as leis da aula anterior, né? Oferta e demanda, né? Tem um consumidor, tem um produtor, né? Tem os interesses, né, em relação às variáveis de preço e quantidade, né? Levando isso em consideração, quando é que a concorrência é pura ou perfeita? A gente tem um grande número de empresas que vendem, né? Amplamente, né? Uma entidade, uma grande quantidade de consumidores. Então, nós não temos, né, uma única empresa vendendo, né, o único comprador, por exemplo, ou um pequeno conjunto de empresas vendendo que controla aquele mercado. É uma grande quantidade de empresas, não há um acordo, né, entre as empresas para combinação de preços, por exemplo. Né? Isso que a gente chama de concorrência pura ou perfeita. Tem muita empresa, né, muitos ofertantes e muitos compradores. Tem qualquer tipo, né, de combinação de preços aí. Tá? É livre, mercado livre, concorrência perfeita. No entanto, né, nem tudo é céu azul e mar calmo. Né? A gente tem o chamado monopólio. São conceitos que vocês devem lembrar, talvez, lá no finalzinho do ensino fundamental ou no início do ensino médio. Né? São conceitos comuns. Monopólio, existe uma única empresa ofertante para todos os consumidores. Então, essa empresa, só ela oferta, né, ela faz o que ela quer com o preço, teoricamente. E mais ninguém ofertando, né? Então, sou eu mesmo, né? Quem mais faz o que eu faço? Tá? Só eu determino o preço daquele produto, daquele serviço, daquela commodity. Tá? É só eu fazendo petróleo no país. Pronto. Né? Não tem concorrência perfeita. Petrobras. Petrobras colocou o preço lá em cima e é lá em cima que a gente vai pagar, porque não tem outra, né? Se a gente mora num determinado bairro, naquele bairro só tem Claro, não tem mais nenhum ofertando serviço de internet, eles têm o preço que eles quiserem lá. Então, aqui para esse bairro, o preço da banda larga 10 mega é R$300. Paga, tem internet? É isso. Se não quer, então fica à vontade, né? A escolha é tua, você é livre, teoricamente, né? E no monopólio, não tem liberdade para o consumidor escolher. Tem liberdade para a empresa ofertar o preço que ela quiser. E isso é monopólio, tá? Bom, se melhora um pouquinho esse mercado, não tem mais só uma empresa ofertante, pelo menos a gente tem algumas ofertantes, tá? Então, existe um pequeno número de empresas que dominam a oferta no mercado. 2, 3, 4 empresas, são poucas. O que leva ao chamado oligopólio, ou seja, poucas empresas, às vezes, entram em acordo entre elas. A gente ter 30, 40, 50 empresas, né? 50 padarias em Porto Alegre, né? Vamos combinar o preço. Tá? Achar uma variação de preço bem grande, né? Entre elas. Acho que é no Hã? transporte público.
Transporte público, por exemplo, é um oligopólio. Temos poucas empresas ali dominando esse mercado, elas estabelecem o preço ali, né? Se bem que é uma concessão pública, né? Ainda tem a questão do município que entra, né, na negociação, mas a gente sabe, né, que são poucas empresas, então elas, geralmente são elas que determinam o preço, e aí a gente fica um pouco à mercê disso, tá? Então, existem outros tipos de oligopólios, né? Então, a gente falou do exemplo do bairro, que só tem a Claro, mas na cidade tem Claro, TIM, Vivo e Oi, ofertando serviço de internet e telefonia. Vocês já notaram que os preços são bem parecidos? Será que elas combinam alguma coisa aí ou não? Ah, não? Por que o preço da Claro do fibra 200 mega é 9,9, o da Oi também, da TIM também? Não seria mais interessante, né, para Claro, opa, já que elas estão botando 9,9, 200 mega fibra ótica, eu vou botar 90, porque vai vir mais gente para mim, né? Mas não fazem isso, né? Então, isso chama oligopólio, né? Ou é um acordo tácito ou explícito, mas elas colocam aquele valor, o fato é esse. Né? É parecido o valor. Então, a gente já viu que concorrência perfeita, monopólio e oligopólio melhora a concorrência perfeita, porque a gente tem uma série muito maior de empresas ofertando, e aí não tem essa possibilidade, né, de uma combinação, porque o número é muito grande. Então, monopólio e oligopólio é muito ruim para o consumidor, é bom para o produtor. Tá? Alguns exemplos de oligopólio, tá? Para sair um pouquinho do comum, né? Setor de cosméticos. Tá? É um oligopólio, montador de automóveis também é um oligopólio, mas são oligopólios bem grandes. Tá? É mais difícil, né, a manutenção de um preço idêntico, são preços aproximados. Mas, no setor bancário, temos poucos bancos grandes, né, no setor privado. Bradesco, Itaú, Santander, poucos. E as taxas deles, né, são parecidas e altas. O que mudou um pouco agora foi a entrada do Pix, dos bancos digitais. Mas antes disso, tem no Itaú lá a conta, estou obrigado a pagar a taxa de manutenção, que até pouco tempo antes dos bancos digitais entrarem aí, estavam cobrando R$70 de taxa de manutenção de uma conta básica. Então, até pouco tempo, e aí fica isso como um exemplo, né, de oligopólio, como é que se quebrou esse oligopólio? O governo foi lá, né, e medida provisória, para se tornou um projeto de lei, né, autorizou a entrada das fintechs, que são os bancos digitais, e agora a gente tem o Nubank, Banco Inter, NEL, Banco Pan, um monte de outro banco digital por aí. Fora as carteiras digitais, né? Também tem lá seus cartões de crédito, enfim, com taxa de manutenção inexistente. O que os bancos fizeram? Bradesco, Itaú, Santander tiveram que gerar a sua taxa também, né? Estavam perdendo muito cliente. Tá? Então, assim se quebra um oligopólio. Tem muito oligopólio no Brasil, ainda tem. Claro que, né, que evolui as questões aí para quebrar isso. Empresas de bebidas também, né? Ambev, Fenza, são poucas empresas. Empresa pública não. Como? Empresa pública, tipo. Porque são preços administrados. Aí quem determina o preço não é a empresa pública, né? É o Estado, o município ou a federação. Né? Por exemplo, o CE. Né? Quem é que determina o preço da energia elétrica? É administrado pelo governo, né? Tem algumas taxas ali, tem um preço que sai, né, da transmissão, até chegar à recepção na casa das pessoas. Mas é um preço que é determinado pelo governo. Né? E esse preço é determinado pelos custos além dos impostos. E aí, isso é determinado, né, por um elemento chamado gatilho de preços dos preços administrados. Então, quando sobe, normalmente, tá? O preço da energia elétrica sobe em todo o país. Porque, por exemplo, Itaipu, que transmite energia, né, para o Rio Grande do Sul, que tem a CE, que é uma empresa do Estado, é a mesma que transmite energia lá para Copel, no Paraná. O Copel agora já foi privatizado, né? A CE, acho que agora, por agora, está para privatizar o que falta dela, né?
Foi privatizado, mas não foi fechado ainda o contrato, né? Mas deve estar fechando o contrato agora. Já foi fechado? No caso, se Deve melhorar um pouquinho, né? Um pouquinho. Porque ele saiu da mão do Estado e agora é um oligopólio, né? Porque a gente tem SEA, Sul, RGE, na região. Mas na cidade continua sendo uma só. Não pode escolher na tua casa, né? Ah, eu não quero mais a SEA, agora eu quero a RGE. Não faz sentido isso. Na verdade, tipo, o governo, no caso, o consumidor é muito isso. Tem uma empresa que manda no. E ela recebe uma concessão, né? Nem as administradoras de estradas, por exemplo. Tem uma concessão de 20, 30 anos, né? Até que venha um novo leilão para aquela concessão. E nem TV. As TVs abertas, elas recebem uma concessão do poder público, né? Então, para usar a radiodifusão, tanto em empresa de rádio, de TV, elas têm uma concessão também, né? Porque quando tem concessão, geralmente ela recebe a concessão para dominar aquele mercado. Isso não é bom, é claro, né? E aí depende do tamanho daquela economia para ter outras empresas interessadas em ir para aquele país. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, tem muita empresa de TV, né? Mas o mercado é forte, então as empresas querem investir ali, né? Aí aqui no Brasil, às vezes tem uma ou duas naquela região, o mercado é fraco, né? Não tem muito interesse econômico. Aqui, região metropolitana de Porto Alegre, né? Grandes redes que a gente tem, RS, Pampa, elas são bem pequenininhas, né? Tem a TV da Ubra, que é de uma universidade, tem uma TV da Unicinos, tem uma TV urbana, que é bem pequenininha também. Acho que não chega a nível de comparação. Não tem, a RBS é muito maior. Isso, não tem comparação, mas elas são concessões igual, né? De qualquer forma, né? Assim como as empresas que administram as rodovias, né? Assim como as empresas que administram, agora sendo privatizadas, a energia elétrica, assim como as empresas que administram água e esgoto, são concessões, né? São pequenas concessões. O bom seria, né, se a gente tivesse não contratos de 20, 30 anos, né? Tivesse contratos, por exemplo, de concessão de 5 anos. Porque aí tem várias empresas interessadas, né? E elas vão oferecer um melhor preço, e eu vou fazer um bom serviço, porque daqui a 5 anos tem de novo, né? E eu tenho que garantir um bom serviço e um bom preço. Porque 20, 30 anos, né? Às vezes, né, a empresa dá uma relaxada, né? Na prestação do serviço, né? Coisa que, por exemplo, na coleta de lixo de Porto Alegre é bem diferente, né? A cada ano, a cada 2 anos, eles estão fazendo, né, uma troca de empresa. Porque há a qualidade do serviço prestado, e a gente vai, se não for bom serviço, a gente troca. Então, essa questão de concessões também é bem importante, né? E é claro, como eu falei na primeira aula, a gente tem uma relação importante entre política e economia, né? Então, o resultado econômico, né, inclusive nesses elementos de determinação de preço, depende do mundo político. O mundo político determina as concessões, né? É o Poder Legislativo, Câmara Municipal, Câmara Estadual, Senado e Câmara Federal, que vão promulgar leis para dizer e regular como funciona as concessões dessas áreas que formam um preço, né, de custos que são bem fixos para nós, né? Água, luz, telefone, internet, combustível. Né? E, claro, a gente precisa votar e colocar pessoas que pensem, né, nessa possibilidade para o cidadão. Senão, a gente vota em pessoas que lá na Câmara Federal, no Senado Federal, dizem assim, sou contra a privatização, não privatiza, né? Isso é horrível, né? As pessoas vão perder emprego, né? Vai ficar tudo mais caro. Pelo contrário, né? Se privatizar e se fizer um processo de concessão de curto prazo, com contratos, né, que sejam bem favoráveis ao consumidor, isso vai ser muito bom para nós, né? Mas a gente tem, enfim, votado em pessoas que dizem assim, não, privatizar é ruim. Privatizar Correio, não, né? E a gente vê essas campanhas fortes, né? Vocês devem ter acompanhado essa questão do Correio no noticiário, né? Por que eles estão tão assim, não privatiza, né? Alguém está ganhando dinheiro com isso, né? Não somos nós, cidadãos, né? Não, mas é um monopólio e um oligopólio não seria tipo muito consumidor? Os dois são ruins. Então, tanto o monopólio quanto o oligopólio. O monopólio, pior ainda. O oligopólio não está nem melhor. Só para a questão de privatização. Ela está por estudo, mas nós compramos 60% da energia do país. A gente privatizando a Eletrobras não seria muito para o consumidor? É bom para o consumidor, mas se fizer uma privatização com vários atores, né? Petrobras não para uma empresa, né? Mas tu particionar essa privatização,
pegar lá umas 20 empresas, né? Eu vou vender 20% da Petrobras, mas isso, Eletrobras, mas para que tenha o ganho, né, daquela parte da Petrobras, Eletrobras, tu não pode participar das outras concessões. Então, se eu pegar 100% e particionar em 20, 20, 20, 20, pelo menos 5 eu vou ter, né? Agora, se eu deixar para uma só, ganha quem ofertar o melhor preço, vai ficar só ela. E aí a gente cai do preço de universidade estatal para um monopólio. Agora, se eu pegar e fizer assim, 5% para cada empresa, e aí vai, né? Aí vai ser melhor para nós, tá? O povo, o consumidor, enfim, né? Agora, gente, a visão dos fatores de produção. Quais são os fatores de produção? Foi uma passada, né? Já esquecemos. Nem olha, né? Cadê essa aluna preferida? Tá ali, mas dou desconto pra ela, né? A preferida. O que eu posso fazer, né? Pessoal que está online, alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém lembra quais são os fatores de produção que a gente viu na aula passada? Podem digitar no chat ou abrir o microfone para falar, né? Mas são 3 fatores de produção. Tenho certeza que vocês estudaram muito isso na vida, né? É tudo aí que tá embaixo. Ó, trabalho, capital, já disseram 2 aqui, ó. E o outro eu não lembro, o Gustavo colocou ali. Trabalho, capital e terra. Quase Capitão Planeta. Mas vocês estudam isso no ensino fundamental ainda, não é? Eu lembro disso, é 5ª série, fácil mesmo. Os fatores, então, de produção também carregam, né, essa possibilidade, né, de controles de mercado, um mercado mais aberto, um mercado mais fechado, né, conforme aos interesses político-econômicos. Tá? Então, a gente também tem concorrência perfeita no mercado de fatores de produção. Tá? Nesse caso, a gente tem um mercado, a gente tem uma oferta abundante e o preço é constante. Tá? Então, o que a gente poderia dizer? O mercado nacional consome hortifruti e granjeiros. Mas quantos produtores de hortifruti e granjeiros tem? Muitos. Então, é uma concorrência perfeita. Não tem combinação de preços, né? Isso é bom para quem consome, né? O preço tende a ficar constante. Tá? Pensando nos ceteris paribus, tá? A gente lembra de ceteris paribus? Tudo permanece constante, a gente analisa só aquela variável. Então, tudo permanecendo constante, sem pensar em inflação e outros valores, pensando só no preço do produto hortifruti granjeiro, por exemplo, né? São vários produtores, o preço vai se manter constante, inalterado. Claro que aí tem os outros fatores, né, econômicos que vão fazer que a inflação impacte, né, o preço final, mas com uma variedade grande, né? Inclusive, muitos produtores vão segurar, às vezes, o repasse do preço da inflação durante algum tempo para se tornar mais competitivo frente ao concorrente. Né? Isso é uma concorrência perfeita no caso dos fatores de produção. Aí nós temos o oligopsônio. As ideias, né, em relação consumo-produção tendem a ser as mesmas. Né? O nome muda um pouquinho, né? Porque agora não é mais bens e serviços, é fatores de produção. Então, há singularidade entre, né, o oligopólio e o oligopsônio. O que muda um é bem e serviço e o outro é fatores de produção. Tá? Nesse caso, nós temos poucos compradores, a gente tem um mercado e muitos vendedores. Tá? Então, tem muita gente vendendo, mas tem pouco comprador. É o universo dos fatores de produção, né? Dos bens de produção. Né? Indústria de laticínio. Né? É um exemplo. Então, a gente tem lá numa cidade 2 ou 3 laticínios que adquirem, né, o leite de inúmeros produtores locais. Então, a gente tem muitos produtores, né, mas a gente tem um consumidor, uma Parmalat da vida, né,
uma Lativida, né? Ela é o único comprador aí naquela região, mas eu tenho vários produtores de leite. Né? Então, o mercado de fatores de produção, né, às vezes inverte a lógica. Né? Isso fica sendo bom para quem? Para aquela grande empresa que beneficia, né, aquele alimento que vem lá dos fatores de produção. Né? Então, aquela empresa, por exemplo, né, que ensaca o arroz, né, a fábrica arrozeira, tipo Tio João, né, ela está instalada lá dentro da região, e todo mundo que produz arroz vende para Tio João. Então, esse é o oligopsônio, né? Nós temos um mercado, que é um mercado, por exemplo, de grãos, arroz, e aí nós temos muitos vendedores, só tem uma grande empresa que compra aquela produção ali. Para aquele pequeno produtor, é ruim, né? Porque, basicamente, ele vai ter que aceitar o preço que está sendo, né, ofertado para compra por aquele grande player que está ali. Tá? Então, nos fatores de produção tem muito isso. Tem várias pequenas comunidades ali na região, né? Tem um pequeno produtor lá de frango, outro pequeno produtor de suínos, caprinos. Tá? Bom, aí a Seara, né, tem lá o seu frigorífico, né, e ele compra de todos aqueles produtores, mas tem só ela ali, né, naquela região. Tá? Então isso é oligopsônio. Aí tem o chamado monopólio bilateral. Tá? Então, somente uma empresa compra um tipo, né, no caso aqui o exemplo do aço, né, que é produzido apenas por uma determinada empresa. Então, há um produtor e um consumidor. Tá? Por exemplo, do aço, né, às vezes do cimento, da terra, da massa, né? Eu tenho um grande produtor e um grande consumidor. E existe uma conexão entre os dois, são interdependentes. Tá? É um monopólio bilateral. Só um comprador, só um produtor. Tá? Bilateral são duas vias, né? E um único comprador e um único produtor. É bom para os dois. Né? São dependentes um do outro. Muito bem. Vimos aí essas classificações. Vai aparecer na avaliativa, né? Provavelmente. Talvez apareça na prova, né? Tem essas classificações aí. Quem não gosta de fazer muito os exercícios da aula depois do intervalo, né? Faça, né? É muito bom para vocês. Custo dos fatores de produção. A gente vai ver aqui agora alguns conceitos e começar a entrar nos cálculos, tá? Bom, a gente já viu que os fatores de produção são trabalho, capital, né? Os recursos naturais, terra. O objetivo básico da empresa é maximizar os ganhos, é ter resultado, faturamento. Quem já fez no primeiro ciclo a disciplina de contabilidade aí vai lembrar, né, que lá no DRE, demonstrativo do resultado do exercício, quem já fez contabilidade às vezes tem arrepio quando, né, lembra do DRE. Né? Mas a primeira conta que aparece lá no DRE, qual é? Já fez, eu estou falando essa cabeça. Né? A primeira conta que aparece é o ROB. Não é aquele da família Stark, não. Né? Aqui é Receita Operacional Bruta. Tudo que a empresa vende entra nessa conta do DRE. Então, o objetivo da empresa é maximizar os seus ganhos, maximizar a venda. Né? Em relação aos fatores de produção, esse é o objetivo de qualquer empresa. Lembra que a gente falou que isso mudou só lá por volta de 1450, 1750, no mercantilismo? Porque antes o que era? Antes era pecado ter lucro. Antes do mercantilismo. Lembram disso? Vimos na primeira aula? Não lembra, né? O Luiz não estava aí, estava conectado online, né? Tomando chimarrão em casa e estava vendo a aula do professor. Né? Mas antes disso, lucro era pecado, cobrar juros era pecado. Era aquela conexão, né, do Estado com a igreja. Depois do mercantilismo, pôde, né, gerar lucro. Então agora, né, aí de 1750 em diante, né, desconexão do Estado com a igreja, né, regulação dos mercados, mesmo com essas situações aí todas, né, gerar lucro. Maximizar. Por quê? O Estado entende que
A maximização do lucro das empresas leva a maior obtenção de receitas para o Estado também, que cobra impostos. Segundo a nossa Constituição, né, todos os impostos recolhidos, né, eles têm o cunho de gerar o bem social, através, né, da infraestrutura, saúde, educação, segurança, entre outras coisas, que devem ser proporcionadas ao cidadão, segundo a nossa Constituição. Outro efeito positivo da maximização do lucro nas empresas é geração de emprego e renda. Tem mais renda, tem mais consumo, e a gente começa a ter um ciclo positivo, né? O país começa a crescer, tem mais consumo, as empresas produzem mais, a empresa cresce mais empresas têm interesse nesse mercado, maior número de empresas, a gente começa a sair do oligopólio, do monopólio, e tem mais empresas, o mercado está crescendo. Né? Então, isso é muito positivo para a economia, e é aquela economia, principalmente economia de mercado, né? Capitalista, liberal e aberta. E foram as duas classificações que a gente viu também na aula passada, né? Economia de mercado e economia planificada. O Luiz está fazendo assim, está lembrando de tudo, né, Luiz? Né? Bom, em termos de custos, é importante para a empresa controlar esses elementos. Por quê? Se eu preciso gerar receita, obviamente eu preciso controlar os custos, porque daqui a pouco os custos podem ser tão grandes quanto, né, o retorno obtido. Daqui a pouco eu posso ter uma situação em que eu produzo, vendo, mas não tenho resultado. Porque o custo é tão grande quanto a receita obtida. Ou até o custo é maior do que a receita obtida, aí eu tenho prejuízo. Então tem que ter um resultado maior do que os meus custos. Né? A empresa precisa controlar esses custos, precisa conhecer os custos. E o básico, né, de custos aqui na nossa disciplina de economia e mercado é custo total. Inicialmente, então, a empresa precisa conhecer, né, o seu custo total. Tá? Custo total é igual custo fixo total mais o custo variável total. Custo fixo total mais o custo variável total. Tenho certeza que antes de ir para a aula vocês leram a apostila, né? E relembraram, né? Porque vocês já sabem, né, a diferença entre custo variável e custo fixo. Certo? Ô, Luiz, estava dizendo sempre sim, agora está balançando a cabeça que não. Parece o Chaves, né? Sim! Não! Os custos fixos vai acontecer por mês, variável e pode variar. Boa! Variável varia, é isso aí. E o fixo é sempre o mesmo. Pô, tem uma mágica. Né? A língua portuguesa é uma maravilha. Não ajuda, né? Por analogia, chegar a algumas coisas. Mas é por aí. Né? É por aí. O custo fixo é aquele valor que, independente de qualquer coisa, vai acontecer. Em termos de produção, né? Então a empresa produziu 0 produtos. Ela vai ter que pagar salário, água, luz, telefone, internet, impostos, custo fixo, aluguel. Tá? Agora, custo variável. Bom, se eu produzir 10 produtos, eu vou ter o custo da matéria-prima para fazer esses 10 produtos. Mas se eu produzir 1000 produtos, eu vou ter custo da matéria-prima de 1000 produtos. Então, custo variável. Varia de acordo com a quantidade produzida. Tá? E é um exemplo de custo variável, um exemplo de custo fixo também. Bem dentro daquilo que ele falou. Né? É isso, né? Basicamente. Tá? Então, temos aqui um exemplo. Tá? Uma empresa de canetas paga R$10 de aluguel de água boa, né? Aluguel, água, energia e custos administrativos. Tá? Isso o que é? Fixo. Cada caneta produzida, custo de produção, 4. A produção da empresa é de 10 unidades, quantidade produzida. Pergunta, qual o custo total? É o custo fixo mais variável. O custo fixo está ali, né? É os R$10. Água, luz, telefone, aluguel. De onde é que veio o custo variável R$40 ali na fórmula? A gente está vendo na tela. 10 canetas que ela produziu e o custo das canetas é R$4. Produzir 10 canetas é R$4. Então, o meu custo variável 40. Quanto mais caneta eu produzir, maior vai ser o meu custo variável, né?
Se eu estivesse produzindo ali, em vez de 10, 1000 canetas, o custo variável seria 4.000. Né? Então, está dentro da lógica, não está? O custo fixo vai se manter. Independente se eu produzir 10, 100, 1000, 10.000 canetas, eu vou pagar esse custo fixo aqui, teórico, desse exercício, né, de R$10. Tá? Claro que na vida prática, né, ninguém vai pagar de aluguel, água, energia e custo administrativo só R$10. Seria muito bom, né? Muito bom. Já estava no lucro, né? O resto que sobra é pizza. Né? A gente compra de pizza. Então essa é a nossa lógica, tá? Não esqueçam disso aqui. Custo variável total, quantidade produzida, vezes o custo de produção. Em algum momento a gente vai fazer os exercícios e vai esquecer desse detalhe. Como é que eu chego no custo variável? Nem todas as perguntas são retóricas. Pode repetir, né? Então, copiem, gente. Recomendo, tá? Principalmente aquele pessoal que não gosta de fazer exercício. Quantidade produzida vezes o custo de produção. Estou provocativo hoje. Para ver se vocês fazem os exercícios de hoje. Muito bem, custo total. Bem simples, né, gente? Matemática básica. Né? O bom da economia é que é isso, né? É só a soma, subtrai, divide, multiplica. Nem potência não tem raiz, olha só. Tranquilo, né? Se tiver uma calculadora de 4 operações, aí já, né, resolve a situação. Né? Tem alguns que me perguntam, professor, não tem número grande? O que é número grande, né? Tipo 48.000,55 centavos, mais. Né? Nem isso não vai ter, né? Bem tranquilo de fazer os cálculos, né? Muito pequeno, vai fazer de cabeça. Se continuar assim, não. Tranquilo, né? Depois a gente chega nas vírgulas. Aí chega na prova, sei lá. 7 milhões. Chega na prova é meio diferente, né? Na prova aparece uma máscara na prova. Nada. Então, custo fixo, a lógica, né, olhando para o gráfico, é que aqui nós temos o eixo do custo e o eixo da quantidade, né? Independente da quantidade, então, produzida, aquele custo se mantém ao longo do tempo. Né? O mesmo exemplo do custo do aluguel aqui, R$3.000 de aluguel, produzir 50 unidades, 1.000, 1 milhão de unidades, vou pagar sempre aquele aluguel, é o meu custo fixo. Tá? O custo variável depende da quantidade produzida. Então, é um bom elemento teórico, né? Pode aparecer numa prova, né? Entre as alternativas de uma questão para a gente fazer, né? Marque a alternativa correta, né? Esses conceitos aí precisam estar bem firmes, tá? Então, o custo variável depende da quantidade produzida. Quanto mais eu produzir, mais aumenta o custo variável, tá? Então, aqui muda, né, o nosso gráfico. Produzir 50, custo variável 250. Produzir 1.000, custo variável 5.000. Produzir 1 milhão, custo variável 5 milhões. Então, o custo variável aumenta na mesma proporção do aumento da produção. E, de fato, né, a gente vai consumir muito mais matéria-prima quanto mais produtos a gente produzir. Né? Muito mais movimentação na empresa vai acontecer, então, né, talvez a gente, inclusive, pague hora extra, né? E aí aquilo que seria fixo começa a se tornar variável. A hora extra é um valor variável. O salário é um custo fixo. A hora extra é variável. Então, é uma coisa interessante, né, da gente fazer a diferença. Custo total médio. CTME, custo total médio. Tá? Nesse caso, o custo total ele tem que ser dividido pela quantidade produzida. Então, a gente tem custo total, e como a quantidade produzida ela tem uma variação ao longo do tempo, a gente acabou de ver isso, né? Então, a gente pode ter um custo total médio no horizonte de tempo, né? Então, hoje, a gente produziu 20, amanhã 30, depois 40, depois 50. Essa quantidade foi variável. Então, a gente tem um custo médio
dentro de determinado período. Tá? No nosso exemplo aqui, nós temos a empresa que tem aquele custo total ali de 50, né? O custo total de uma empresa de canetas é de R$50 para produzir 10 canetas. Qual é o custo total médio? Bom, se a fórmula é custo total dividido pela quantidade produzida, quantidade 10 e custo 50, só dividir então R$50 de custo total pela quantidade produzida 10. R$5 de custo total médio. Tá? Agora, produzir, em vez de 10, produzir 100 canetas. Meu custo total, 50 dividido por 100, seria 50 centavos. Então, à medida que eu aumento a minha capacidade produtiva, o meu custo total tende a diminuir. Né? Porque o custo fixo permanece sempre fixo, não vai aumentar, né? Então faz com que, no final das contas, quanto mais eu produzir, né, há uma redução do meu custo total. E aí o custo total médio vai diminuindo ao longo do tempo, conforme eu aumento a minha produção. Tá? Então, quanto menos eu produzo, maior é o meu custo total. Se eu produzir uma peça, o custo fixo é 3.000 e o variável é 0, né? Uma peça para 3.000 de custo total, né? É alto, é elevado. Né? Agora tem um aluguel de 3.000, né? E aí produzir muito mais, né? A tendência é que o produto da minha venda vá cobrir aquele custo fixo mais o variável, se eu fiz um bom controle, né, do custo variável. Professor, mas eu tenho uma empresa, é bom que produzir mais, até mesmo não vendendo, vamos supor, eu vendo 5.000, custo 10. Sempre produzir mais tende a tirar mais receita. Se tu controlar, é claro, né, o teu custo variável. Por exemplo, eu tenho uma boa relação com os fornecedores e eu consigo negociar bons preços dos meus fornecedores. Então, se eu produzir 100, se eu produzir 1.000, se eu produzir 1 milhão, isso me possibilita negociar com os meus fornecedores melhores custos, né? Então, se eu vou comprar um parafuso, eu vou pagar R$1 o parafuso, mas se eu comprar 1 milhão de parafusos, vou pagar 1 centavo cada parafuso. No montante ou no volume, a diferença entre o custo e o preço de venda vai me dar uma margem de lucro muito maior, né? Então, isso que é, então, assim, a mágica positiva das grandes empresas, né? Consegue, por exemplo, né, a Balduco oferecer um pãozinho ou um bolinho lá, né, por R$1,99 e a padaria vender por R$14, né? A mesma proporção, né? A mesma fatia daquele produto, né? E ganha na quantidade. Né? Então, nesse sentido, tá? Sempre tem o custo bom e o custo ruim. Né? O custo bom é quando a gente consegue fazer essa negociação positiva com o fornecedor. Né? Agora, o custo ruim é se eu aumentar os meus pedidos e eu não conseguir negociar bom preço com o meu fornecedor. A proporção vai se manter a mesma e, a depender do caso, né? Se for um monopólio, o cara vai dizer, puxa, mas esse cara está comprando cada vez mais. Se aumentar um pouquinho o preço, o meu ganho vai ser maior, porque não tem mais de quem comprar, ele compra só de mim. Né? Aí... No caso, vamos supor, produzir só 2.500, conseguir vender todo mundo. No outro mês, eu diminuir o custo de produção seria pior. Diminuir o custo de produção é sempre bom, porque aumenta a tua margem. Na verdade, não o custo de produção. Se tu diminuir a tua quantidade produzida, tende a aumentar o teu custo. Tende a aumentar o teu custo. Né? A não ser que tenha um contrato já com o teu fornecedor, que ele te garante aquele preço durante algum tempo. Né? Muitas empresas acabam fazendo contratos, né, com um fornecedor fixo, né, justamente para isso. Para não ter essa variação de preço que pode ter. Nesse mês eu comprei 1 milhão de parafusos, no outro mês eu comprei 200 mil parafusos. Então, toda vez que eu altero minha quantidade de compra, a tendência do fornecedor é, não, por 200 mil o preço do parafuso é outro. Né? Então, a gente fecha o contrato e diz assim, em tantos meses eu garanto a compra de 10 milhões de parafusos, mas um mês vai ser menos, outro vai ser mais, né? E ele garante o preço, né? Para justamente ter ganho de margem, né? Então, esse é o nosso custo total médio. Temos o custo variável médio também. Então, custo variável médio vai ser o nosso custo variável total
dividido pela quantidade produzida. Então, até uma coisa que facilita a gente lembrar da fórmula é, bom, eu tenho custo total. Quando for o custo total médio, é o custo total dividido pela quantidade. Eu tenho custo variável total. Quando for o custo variável médio, quando tiver o custo variável dividido pela quantidade, é o meu médio. Então, sempre dividido pela quantidade vai ser o médio. Então, tem custo variável total, custo variável médio vai ser o total pela quantidade. Tá? Então, nesse nosso exemplo, nós temos ali a mesma empresa que produz canetas, né? Temos aí R$50, o custo total dela para produzir 10 canetas. A unidade produzida, custo de produção, 4. Né? Bom, custo variável total é quantidade produzida vezes custo de produção, né? Eu produzi 10, o custo é 4. 4 vezes 10, 40. Tem o meu custo variável total, 40. O enunciado já está, né? A quantidade produzida, 10. Então, dividido por 10, custo variável médio, 4. Ninguém vai errar essa forma. Essas questões aqui, né? É tudo para tirar 10. Né? Todo mundo vai colocar máximo. Né? Então, a gente já viu o custo total, o custo variável total e agora o custo total médio e o custo variável médio. Não podia faltar, né? O custo fixo médio. Então, está lá. Custo fixo médio vai ser o nosso custo fixo total pela quantidade. A quantidade produzida. Então, em qualquer fórmula, né? Seja custo total, custo variável, custo fixo médio, a divisão sempre pela quantidade produzida. Tá? E vejam, na fórmula principal, nós temos o elemento que fica sempre na parte de cima da divisão. Né? Custo total médio, custo total pela quantidade. Custo fixo médio, custo fixo total pela quantidade. Custo variável médio, custo variável total pela quantidade. Cada uma das fórmulas aqui corresponde, então, a um elemento, né, da fórmula principal dividido pela quantidade de produção. Ajuda muito a gente gravar as fórmulas de cabeça. Então, nós temos ali, né, a empresa das canetas, com aquele custo fixo de R$10. Ela produz, então, 10 canetas. Custo fixo, 10. Quantidade de canetas produzida, 10. Custo fixo médio, 10 por 10, R$1. Bem tranquilo, né? O Luiz dá risada no fundo. Mas é tranquilo. Claro que depois a gente vai fazer alguns exercícios, né? Para fixar isso. Depois bem fixado, né? Já dá para fazer avaliativo, tranquilo. Custo marginal. Quando a gente é roubado, né? Isso é assaltado aí. Marginal foi lá, tomou o celular dele, né? Agora tem custo com o celular novo. Pelo amor de Deus. Né? Mas ele não tem muito lucro, não. Esse conceito de marginal é aquilo que está à margem. Né? Então, vamos imaginar aqui uma figura geométrica, tá? Um círculo, né? Bom, nós temos a circunferência, que é o limite do círculo. Certo? Nós temos um raio, a geometria, professor. Nós temos o diâmetro. E tudo aquilo que compõe, né, a área interna do círculo vai nos dar origem à chamada área desse círculo. Okay. Então, tudo que está dentro desse círculo, a gente pode considerar como o custo da empresa. Então, a área total desse círculo é o nosso custo. Então, eu produzir 50 peças, 100 peças, 1000 peças, eu tenho um custo que cabe dentro, né, dessa área. Agora, tudo que sai do planejado, né, eu tenho o limite que ultrapassa a circunferência desse círculo. O que ultrapassa esse limite, né,
passou, então, a ser um custo marginal, que está à margem do limite máximo, ou seja, extrapolou aqui, né? O limite. Certo? Então, tudo que extrapolar o limite que cabe dentro do custo da empresa está à margem. Por isso a gente chama de custo marginal. A gente vai ter receita marginal? Também tem receita marginal, né? Só tem uma capacidade de receita vendendo uma quantidade de produtos, uma venda a mais é uma receita marginal também. Eu tinha um planejamento de vendas. Surgiu um pedido não planejado, uma receita marginal. Atrelado a isso tem um custo marginal. Então, sempre que eu tiver um custo marginal, eu vou ter uma receita marginal. Por que eu tenho um custo marginal? Eu produzi um produto a mais não planejado. Tem um custo, mas eu vou vender ele, então vai ter uma receita marginal. Porque tudo que eu vendo vai ter receita. Isso é sempre variável. Sempre variável. Muito bem, então esse é o conceito, tá, de custo marginal. Todo o acréscimo que a gente tem para produzir uma unidade a mais. Tá? Custo marginal é uma produção, então, de uma unidade a mais. Ana Júlia conectando, boa noite. E essa é a nossa fórmula e exemplo de custo marginal, tá? Vou colocar desse lado aqui. Então, o custo marginal é dado pela fórmula da variação do custo total, isso que representa aquele símbolo ali, né, o delta, pela variação da quantidade. Então, variação, ou seja, delta, do custo total dividido pela variação da quantidade. E não tem Bhaskara. Não tem. Confia. Então, a gente já viu, né? A margem é aquilo que está além daquilo que foi planejado, né? Então, produzir uma peça a mais vai levar um custo marginal. Ou seja, eu estou fazendo uma variação daquilo que eu tinha e do quanto a mais eu estou produzindo. Por isso eu tenho uma variação, né? Eu estou saindo de uma quantidade e indo para outra. Meu limite era 50, eu produzi 51, 57, 60. Então, teve uma variação, né? E a gente chama isso de custo marginal. Então, tinha uma variação de custo. E, portanto, tinha uma variação de quantidade também. Eu produzi 50, eu produzi 51. Eu tinha um custo de 100, agora eu tenho custo de 110. Então, tem uma variação, tá, pelo elemento a mais, produto ou serviço prestado a mais. Tá? Hã? O delta é só para complicar. Mas o delta significa variação. Sim, não, é uma coisa simples. O delta é mais difícil. É só o nome que complica, né? Mas é simples, é uma variação. Eu tinha 0, agora eu tenho que produzir 1. Eu tinha 2, agora eu tenho que produzir 3. Então tem uma variação de quantidade. Custo é a mesma coisa. Produzir 1 custava 7, agora produzir 2 custa 14. Tá? Então tem uma variação de quantidade e uma variação de preço, sempre que eu produzo algo a mais. Tá? Então essa é a nossa fórmula de custo marginal. Então, no nosso exemplo ali, a gente tem 10 unidades de um produto. Será que é caneta ou não? 10 unidades de um produto pelo custo de 50. Tá? Então, a gente vai decidir agora produzir 11. Então, tem uma variação de quantidade, né? Eu produzia 10, agora eu produzi 11. Então, tem ali uma quantidade que varia, né? É o nosso delta quantidade. Então, uma quantidade marginal. A previsão era 10, agora tem mais 1 para produzir, tem uma quantidade marginal aí. O custo era 50. Para produzir uma a mais, agora o custo é 57. Então, eu tenho, né, um custo total marginal, de 50 para 57. O que sai da margem? São 7, né? Então, tem uma variação de 50 para 57. Como é que fica esse cálculo? Nós temos a variação do custo total, custo final menos custo inicial. Custo final 57, custo inicial 50. Qual é o delta do custo? 7. Né? 57, que é o custo final, menos 50, que é o custo inicial. Eu tenho um delta custo total, ou variação do custo total de R$7.
Cada vez que eu produzir uma unidade a mais, então eu vou ter R$7 de custo total adicional. Então é sempre o final menos o inicial, seja custo ou seja quantidade. Tá? Então, custo final menos custo inicial. Então é sempre final menos inicial. Para não dar erro, tá, gente? Vamos dar um número negativo, né? 50 menos 57 vai dar menos 7, né? Então é sempre o final menos o inicial. Sempre o valor maior menos o menor, 57 menos 50. Uma variação do nosso custo total. É o primeiro passo, né? E a fórmula é a variação do custo pela variação da quantidade. O nosso primeiro passo foi esse. Achamos a variação do custo total. Posso passar adiante? O que tem de copiando? Depois desses slides também ficam aí para vocês utilizarem, né? Agora o próximo passo é a variação da quantidade. De novo, quantidade final menos quantidade inicial. Então, sempre final menos inicial, seja custo, seja quantidade. Tá? Nós tínhamos uma quantidade inicial de 10 e começamos a produzir mais uma. Então, a quantidade final é 11. 11 menos 10, a variação da quantidade é uma unidade. Então, nós estamos produzindo uma unidade a mais. Tá? Agora ficou simples, né? Eu tenho a variação do custo, que é 7, a variação da quantidade, que é 1, variação do custo 7, variação da quantidade, que é 1, 7 dividido por 1, 7. Meu custo marginal para esse tipo de produto são R$7. Ou seja, cada vez que eu produzir uma unidade a mais deste produto, eu tenho mais R$7 de custo. Esse é o custo marginal para esse tipo de produto. Tá? Tranquilo, gente? Tranquilo, né? Bem simples, né? Passo a passo ali. Primeiro, o custo total, variação do custo total, depois variação da quantidade, dividir um pelo outro, e a gente vai achar o nosso custo marginal. Tá? Pessoal que está online, dúvidas, perguntas, está tranquilo para vocês, gente? Como é que tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Daniele Ávila colocou tranquila no chat. Gustavo também colocou tranquila no chat. Clara também colocou tranquila. Muito bem, gente. Qualquer coisa, tá? Participem, vocês podem habilitar o microfone, fazer perguntas também. Gabriela Xavier colocou tudo ok. O Igor colocou até o momento sim. O Josiel também colocou de boa. Josiel, o que tu tá fazendo aí online, Josiel? Não era para te estar aqui presencial na aula, Josiel? Olha, olha. Começa a dar falta, hein? André conectado. Boa noite. Maria Eduarda, tudo certo. Vanessa também. Bruno. O Bruno tá online, Bruno. O que tu tá fazendo online, Bruno? Tu também era para estar presencial aqui. Vou começar a não aceitar essas coisas. Né? Quem é para estar presencial, para estar presencial. Então, quem era para estar presencial, estou esperando que volte, é segunda-feira que vem, né? Bruno teve imprevisto? Tranquilo, Bruno, mas volta na hora que vem, né? Tá? O Josiel também, né? Vamos abandonar o presencial aí. Então, estamos com vocês. Muito bem, de custo marginal, agora nós vamos entrar na receita, tá? Receita total. Bom, a gente sabe que receita para as empresas é muito importante, né? Que mantém a existência da empresa ao longo do tempo. E ela é dada pela quantidade vendida vezes o preço de venda. Então essa aqui é a receita bruta. A gente não está tirando impostos, né? Nem outros custos ali para ver a receita líquida. Aqui é uma receita bruta. Seria o representativo do nosso hobby, né? Receita operacional bruta, primeira conta do DRE lá na contabilidade. É dada pela quantidade vendida vezes o preço de venda. Simples e direto. Não está tirando, descontando nada ali para ver, o que tem de receita ali. Então, QV vezes PV. Então dá para calcular o preço de venda
do meu produto assim, também dá, né? Se eu pegar ali e passar para o outro lado da igualdade o QV, ele está multiplicando o PV, passa para o outro lado da igualdade, mudando a operação, passa dividindo o RT, a receita total. A receita total dividido pela quantidade vendida vai me dar o meu preço de venda. Então, eventualmente, né, vocês vão encontrar aí cálculos pedindo calcule o preço de venda. Né? Vocês vão usar essa forma, né? Só passa o QV para o outro lado e vai dar o preço de venda. Tá? Dá para achar a quantidade vendida se eu tiver a receita total e o preço de venda? Também. Vocês conseguem jogar com essa fórmula para achar esses outros elementos. Né? É o básico da matemática. Né? Então vamos a um exemplo bem simples. Tá? Caneta de novo. Não aguento mais caneta. Né? É que eu trabalho muito com caneta, né? Então os exemplos vão acabar sendo caneta. Né? A empresa de caneta deseja vender 11 canetas, ao preço de R$10 a unidade. Então, mais fácil que isso, né? Quantidade vendida 11, preço de venda 10, multiplicam pelo outro, e uma receita total de R$110. Se eu estivesse vendendo ali 5.000 canetas, minha receita seria... Então, ele já fica pensando. R$50.000, né? Muito bem. Agora, se eu quisesse calcular o preço de venda, tendo a receita 110 e a quantidade vendida 11, inverte o raciocínio, né? Divide o 110 por 11 e vou achar o preço de venda. 10. E aquele raciocínio que a gente fez antes. Tá? Josiel disse que deu um imprevisto também. O Josiel e o Bruno estão cheios de imprevistos hoje. Mas na próxima aula apareçam, hein? E se vier, tem que trazer chocolate também. Senão não entra na porta. Por isso, para vocês, assim como o custo, né? Tem o custo médio e tem o custo marginal, da receita a gente vai ter também esses elementos, né? Vai ter a receita média e depois a receita marginal. Então, começando pela receita média. Como no custo, né? Nós tínhamos o custo total dividido pela quantidade, dá o custo total médio. Na receita, nós temos a receita média, dá para a receita total dividido pela quantidade igualmente. Então, receita total dividido pela quantidade produzida. Essa é a nossa receita média. Aí o nosso exemplo das canetas, né? A receita total a gente calculou antes, 110, né? A produção é de 11 canetas. Então, a receita total, 110 dividido por 11, receita média, R$10 por unidade. É bem simples, né? Fácil a gente chegar nos valores. Aqui é melhor e rir, né? Essa era para você, pode. Os dois eu gosto para você. Os dois eu gosto muito. Os dois parecem. É aquela história, né? A gente ri agora para chorar depois. Para que eu vou começar a chorar agora? Não. Essas fórmulas aqui, né? Não dá para chorar, né? Bem tranquilo. Vai dizer Augusto. Augusto já fez economia no outro ano, né? Agora está bem tranquilo, Augusto. Não, o DRE é tudo DRE. Depois de contabilidade, qualquer coisa é mais fácil. Né? No primeiro ciclo, o pessoal fala bastante da contabilidade, e no segundo de administração, o pessoal fala bastante da administração financeira. Alguns falam matemática financeira, mas outros mais é administração financeira. Né? São as duas que faltam para ti, né? Essa economia e a próxima administração financeira. Mas vai dar tudo certo. Muito bem. Receita marginal. Bom, o conceito de marginal a gente já sabe, né? Aquilo que extrapola e passa aquilo planejado. Então, tínhamos uma quantidade planejada para a venda, nos daria uma montante na receita. E produzir um produto a mais teria um custo marginal, obviamente a venda desse produto vai dar uma receita marginal. Tá?
vamos ter a nossa receita marginal. Uma unidade é mais vendida, então uma receita que a cada produto vendido, né, será considerada a receita marginal. Tem uma fórmula? Tem, mas antes a gente vai comparar a receita com custo marginal. Existe uma lógica, né? Receita e custo. Se a receita, né, for superior ao custo, vamos produzir mais. Se a receita for igual ao custo, temos que avaliar. Agora, se a receita for menor que o custo, tá, temos um problema. Tá? Então, toda vez que a gente produz mais, né, daquilo planejado, a gente tem que ver, né, esse comparativo de receita e custo marginal. Vale a pena fazer mais? Vai da receita, não vai quebrar o equilíbrio, né, entre receita e custo? Então, realidade quando a receita marginal é maior que o custo marginal. Símbolo de maior e menor, né? Receita marginal maior que o custo marginal. Na época eu aprendi, né, esses símbolos aqui, a gente dizia assim, ó, quando a boquinha do jacaré está maior, né, para aquele lado, significa que aquele alimenta maior o jacaré. Foi assim que eu aprendi, né? Então, quando a boquinha do jacaré, ou seja, é o sinal de maior, ela está voltado para aquele item, significa que ele é maior, né? Então, se a receita marginal é maior, há interesse em aumentar a produção. Claro, né? É a visão de quem produz, né? Então, se a receita for maior, eu quero produzir mais. Então, se eu produzir uma unidade a mais e a receita é maior que o custo, vamos produzir mais. Tá? Então, essa é a lógica. Há interesse em aumentar a produção, pois cada unidade adicional fabricada aumenta o lucro. Naquela mesma proporção, naquela mesma margem. Tá? Agora, se é o contrário, agora um pouquinho do jacaré, né, está voltada para o custo. Receita marginal é menor, o custo marginal é maior. Quando o custo marginal é maior, há interesse em diminuir a produção. Eu não quero aumentar, né? Eu quero diminuir, não quero manter, né, essa produção elevada para além, né, da quantidade planejada. Porque essa unidade a mais vai representar custo-prejuízo. Então há interesse em diminuir a produção, pois cada unidade adicional que deixa de ser fabricada aumenta o lucro. Se eu produzir mais, vai me dar prejuízo. Pode acontecer isso? Pode, principalmente quando o meu fornecedor é um monopólio, né? Ele começa a crescer o olho, né? Está produzindo mais, pô, está vendendo muito mais, né? Então, se eu aumentar 10 centavos no preço daquele milhão a mais que eu produzir, quanto que eu vou ganhar? O monopolista vai ter que fazer esse cálculo aí, né? Agora, quando é livre concorrência, pô, vou manter essa relação, né? Porque está produzindo muito, vou vender bastante para ele. Porque se eu aumentar um pouquinho, daqui a pouco ele não vai querer comprar de mim, vai comprar da concorrência, né? Então tem essa lógica, né? Então nessas situações, né, isso pode acontecer, tá? O custo marginal vai acabar sendo maior que a receita marginal. E haverá a situação em que a gente tem a receita marginal igual ao custo marginal. Chama isso de lucro total máximo. Eu posso, né, produzir, né, uma quantidade que tende ao infinito, porque tudo que eu produzir vai manter sempre aquela mesma margem, né, de lucro. Então, receita marginal é custo marginal. Essa proporção, é claro, tem que ser positiva, né? Então, acaba que, porventura, pode acabar até não ficando mais uma receita marginal. Porque tu começa a planejar esse valor, por exemplo, essa quantidade que tem de infinito, eu acho que, consequentemente, daqui a pouquinho vai se tornar uma fixa. Sim. Claro que aí também depende de cada empresa e quantos produtos essa empresa tem e como, né, ela se relaciona com os fornecedores daquele tipo de produto. Porque eu posso ter um produto que tem uma matéria-prima lá que eu vou usar que é de um monopólio. Aí aquele produto vai ter essa realidade, né, do receita marginal menor que o custo marginal. Mas eu posso ter essa situação com outro produto, né? Não tem um monopólio ofertando matéria-prima. A receita não é o que tu ganha? A receita é o quanto entra no teu caixa. Tá, basicamente, tipo, tem um nível pra ti. Essa é, tipo, eu produzi uma a mais, mas não vai existir. A receita seria pelo preço. Se a receita está igual ao custo,
Não é receita igual ao custo, é receita marginal igual ao custo marginal. É o ganho de tempo de produzir um a mais. Então não é custo total igual a receita total. É custo marginal igual a receita marginal. Que é aquele conceito de fazer um a mais e ter uma receita a mais naquela proporcionalidade. Tu viu que os nossos cálculos, né, são independentes. O custo marginal é independente da receita marginal. Depende da relação preço, né, e custo. Se tiver uma receita marginal maior do que o custo marginal, é melhor para mim, não é? Sim, pelo que está aqui, né? A receita marginal vai te dar um aumento da receita. Tá? Ali nossa fórmula da receita marginal. Que é a variação da receita total pela variação da quantidade. A receita total dividido pela variação da quantidade. O delta, né? Delta significa variação. Então, eu vou ter uma receita inicial e uma receita final. Uma quantidade inicial e uma quantidade final. Então, isso faz com que eu tenha proporções diferentes, né, em relação à receita e o custo marginal. Se eu controlar o custo junto aos fornecedores, né, e quem determina o preço, né, sou eu, a empresa, né, então a receita pode ter uma proporção de aumento maior do que a proporção do custo. Isso vai me levar a uma vantagem, né, quando a receita marginal é maior do que o custo marginal, e aí o interesse é aumentar a produção, né. Receita total. Então, receita final menos a receita inicial. Esse é o meu delta RT. Então, é sempre o final menos o inicial, tá, gente? E se vocês fizerem o contrário, vai dar número negativo, tá? Então, guardem isso, tá? Tanto para custo quanto para receita, é sempre o final menos o inicial, seja receita, seja quantidade, né? A quantidade, então, é a mesma lógica, é a receita final, é a quantidade final menos a quantidade inicial, tá? Então, vamos usar um exemplo. Aqui nós temos uma tabela, então, em que há ali no cabeçalho, então, o elemento quantidade, o custo total e a receita total. Conforme a gente vai produzindo quantidades maiores, na proporção, né, de uma unidade a mais por linha, a gente começa a quantidade zero, não produz nada, depois 1, 2, 3, 4, 5 até 7. E a gente tem o custo total, que também vai variando ao longo, né, do tempo, conforme a gente vai produzindo quantidades diferentes. Tá? Então, o meu custo total para a quantidade zero é 8. Mas tem custo quando não produz? Tem, né? Qual é a fórmula do custo? Fixo mais variável. Então, produzindo nada não tem variável, mas fixo tem, né? Então, mesmo não produzir nada, tem custo. Por isso aí tem o custo 8, né? Produzir zero, o custo é 8. Receita total zero. Quando é que eu tenho receita? Quando eu vendo. Se eu não produzir nada, eu não tenho custo variável, mas também não tenho receita. Vou ter só o custo total, né? O custo total por causa do custo fixo, tá? Mas se eu produzir uma unidade, o meu custo total vai para 9 e a receita agora tem receita, né? A receita vai para 8. Então, eu tive uma variação de quantidade, de 0 para 1, variação de custo total de 8 para 9, de receita total de 0 para 8. Então, a quantidade final é 1, a quantidade inicial é 0. O custo total final é 9, inicial é 8. A receita total final é 8, a inicial é 0. Então, a gente tem plenas condições, né, pela lógica que a gente viu, de calcular, né, tanto o custo, né, marginal quanto receita marginal. Né? Mas no nosso exemplo aqui, nós vamos ver esses dois casos, então, de receita marginal e custo marginal, para a primeira variação. A gente poderia fazer esse cálculo para cada variação dessa tabela. A gente vai fazer a primeira, né? Então, receita marginal. A primeira receita marginal é a primeira variação, então, né? Quando sai a quantidade de 0 para 1. Bom, como a receita marginal é dada pela fórmula variação da receita total pela variação do custo, qual a variação da receita total ali? Receita final 8, menos receita inicial 0, né? Então tá 8 menos 0.
dividido pela variação da quantidade. A quantidade final menos a inicial. Então, a final é 1, a inicial é 0. É 1 menos 0. Então, vai ficar 8 dividido por 1, receita marginal 8. Mesma lógica para todas as outras variações. Quando variou de 1 para 2, o custo foi de 9 para 10 e a receita foi de 8 para 16. Também cabe cálculo, né? Então a gente vai ter uma receita marginal, um custo marginal, para cada variação de quantidade. Tá? Então, no primeiro caso, na primeira variação, o custo marginal será, da fórmula, né? Custo marginal. Variação do custo total pela variação da quantidade. Tá? Variação do custo total final 9, custo inicial 8. Então tá lá, 9 menos 8, dividido pela variação da quantidade. Variação da quantidade é variação final, quantidade final 1, inicial 0. 1 menos 0 vai dar 1 menos 1, porque 9 menos 8 é 1. Né? 1 menos 0 é 1, 1 dividido por 1. Então este é o meu custo marginal. Então, a receita marginal 8 e o custo marginal 1. Teoricamente, nessa proporção, nós temos, né, receita marginal maior do que o custo marginal. Para esse tipo de produto, para o produtor, vale a pena, né, produzir mais. Porque cada unidade a mais que ele produzir, vale dar, né, um ganho, então, né, um lucro. Tá? Porque a receita marginal é maior que o custo marginal. A proporção que o custo sobe é bem menor que a proporção que a receita sobe. Tranquilo, gente? Custo marginal, às vezes, não... Né? Mas é tranquilo, né? Vai ser mais fácil. Hã? Vai ser mais fácil. Mas é tranquilo, né? Boa tarde. Hã? Chegou cedo no intervalo. Hã? Trouxe salgado, professor? Obrigado. Pode deixar aqui na mesa. Já tenho doce, tenho um salgado. Não, vamos dar uma falta, né? Meia falta. Vamos dar uma falta ainda. Não participou da primeira parte, já, né, escorregou. Já passou. Já está melhor que já. Lucro. Essa é a parte boa, hein? Lucro total. Pode colocar só L ou LT, né? Lucro total vai ser, obviamente, a nossa receita menos o custo, né? Receita total menos o custo total. Tá com riso frouxo? Hoje ela tá no ciclo. Depois, olha, olha só, chega a estar chorando de rir. Tudo bem, depois eu tiro uma nota. Nada, 6 pontos tirados aí, 1, daí 2. Então, receita total menos o custo total, tá? Continua o exemplo das canetas, tá? A gente tinha calculado já, em momentos anteriores aqui durante o raciocínio, a receita total 110 e o custo total 57, né? Mas está anunciado ali, né? Reforçando esses elementos que a gente já viu antes, tá? Então, a gente tem um custo total de 50, a empresa pretende produzir 11 unidades, aumentando uma unidade, chegando, né, um custo total de 57. Então, o custo total é 57, porque ela está produzindo 11 agora, não mais 10. A empresa produzia uma determinada quantidade, né, e vendia 10, agora decidiu vender 11 a 10 reais, então, por isso a receita total 110. Tá? Eu tinha visto isso antes, então, são os mesmos elementos dos enunciados anteriores. Então, receita total 110 menos 57 custo total dá um lucro de 53. É um lucro bruto. Tá? Por quê? Nós não temos a retirada aí de custos administrativos e outros elementos. Né? Então, para quem fez contabilidade, vai lembrar, né, que lá, né, igualmente nós temos, né, lucro bruto. Né? Tem o óbvio, lucro operacional bruto.
Tem todos esses elementos lá. Quem que fez contabilidade? Lembra disso? Infelizmente, né? Tem isso lá, né? Mas aqui não vamos ter esse detalhe, é só o lucro total, tá? Seria o nosso lucro bruto. Sempre tem ponto de equilíbrio, né? Se tinha ponto de equilíbrio lá quando a gente fez, né? Função demanda, função oferta na aula passada, né? Agora a gente está falando de dois elementos, duas variáveis também, né? Receita e custo, então tem que ter um equilíbrio nisso, né? Então o ponto de equilíbrio PE, tá? Quando é que acontece o ponto de equilíbrio aí? O ponto de equilíbrio é a situação de lucro zero. Por que é importante a empresa saber seu ponto de equilíbrio? Ela sabe que a partir daquele valor, tudo aquilo que ela vender, né, ou faturar a mais, é o que vai gerar lucro. Então, abaixo do ponto de equilíbrio, eu estou tendo prejuízo. Acima do ponto de equilíbrio, eu estou tendo lucro. Tá? Então, o ponto de equilíbrio é quando a receita total é igual ao custo total. Eu cheguei naquilo ali, tá? Porque quando a gente não produz nada, eu tenho custo fixo, eu tenho um determinado custo, né? Total. Não produzi nada. Mas eu comecei a produzir. Vai chegar um momento que a minha receita total vai ser igual ao custo total, né? A partir daí para frente, eu tenho lucro. Por isso, né, o ponto de equilíbrio é determinante para isso. Enquanto a gente não chegar naquele ponto, significa que eu ainda não superei, né, o meu custo variável, que me dá o custo total. Essa é a lógica. Então, por isso é tão importante, né, as empresas conhecerem esse indicador. Toda empresa que se preze tem que ter, né, o cálculo do seu ponto de equilíbrio. Pode ser uma pequena, né, padaria, pode ser uma grande empresa, tem que saber o ponto de equilíbrio. Senão está tendo prejuízo e acha que está tudo bem. Né? Então, é o mínimo, né, ponto de equilíbrio. Tá? Claro que toda essa outra lógica aqui, né, é importante para compreender, né, como é que a gente chega nisso. Então, receita total igual ao custo total. Nós temos receita total igual a quantidade produzida vezes o preço de venda. Não foi isso que a gente viu na fórmula da receita total? Quantidade produzida igual ao preço de venda. Se a receita total é igual ao custo total, então significa dizer que meu custo total também vai ser PV vezes PV. Ele está ali, né? O ponto de equilíbrio é quando os dois são iguais. Então, eu posso chegar no custo total usando a fórmula da receita total somente quando estiver tratando de ponto de equilíbrio. Tá? É basicamente o que eu gastei que eu ia. Exatamente. Fechou no 0 a 0, né? Recebi, né, R$3.000 no mês, gastei 3.000. Ponto. A partir dessa lógica, então a forma QV vezes PV também dá o custo total. Isso é importante, essa lógica, porque depois lá, em algum enunciado de uma avaliativa, né, a gente vai ter que fazer aí o ponto de equilíbrio, né, a gente vai ter que lembrar, né, que RT é igual a CT. E que se tiver QV vezes PV, para achar o custo total, no ponto de equilíbrio, eu posso usar a mesma fórmula, né, na receita. Elas são iguais. Somente nesse caso. Tá? Porque fora do ponto de equilíbrio, qual é a fórmula do custo total? Está aqui, né? Somente no ponto de equilíbrio, então, nós temos RT igual a CT. Isso aqui somente no ponto de equilíbrio. Então, no nosso exemplo, nós temos uma empresa que possui um CT custo total de 50. Num dado momento, a empresa passou a produzir 11 unidades, chegando até 57. Então, o custo total dela é 57. Vendendo 11 canetas, que é a quantidade vendida, o custo total é 57. O mercado vai ter o seu ponto de equilíbrio. Em qual nível de preço de venda? Você está perguntando o PV, né? Preço de venda. Qual é o preço de venda para essa situação? E eu tenho aqui o custo total, 57. Então, o preço de fábrica e o preço de venda é diferente. Né? Preço de fábrica e preço de venda tende a ser diferente, porque tem um atravessador no meio, né?
O preço de fábrica é o custo de produção, né? Saiu da fábrica, foi para a loja vender. Aí a loja tem os seus custos operacionais, vendedores, enfim, né? Então é diferente o custo de fábrica e o custo de loja. O custo do celular Samsung, lá na Samsung é um. Quando vai para a Magazine Luiza, ela colocou sua margem de lucro em cima, né? Mais os seus custos operacionais. Então, nunca, é difícil de dizer, né? Mas na maior parte das vezes, sim, né? O custo de loja é maior que o custo da fábrica. A não ser que a fábrica tenha sua loja própria, né? Aí sim. Receita total é igual ao custo total. Bom, a fórmula da receita total é QV vezes PV. E a fórmula do custo total é essa aqui. Mas no enunciado só me dá o custo e me dá a quantidade vendida. Sendo ponto de equilíbrio, eu assumo que o custo total é QV vezes PV, e não aquela fórmula lá. Eu substituo, então. Fica custo total, QV vezes PV, custo é 57, está no enunciado. A quantidade vendida é 11. Pronto, isola para o PV. Né? O 11 que multiplica PV muda para o outro lado da igualdade, muda a operação, está multiplicando, passa dividindo. 57 dividido por 11, PV igual a 5,18. Então, esse é o preço de venda para essa situação. 5,18, vendendo esse valor, R$ 5,18, eu vou ter a mesma receita e o mesmo custo. A empresa não está tendo lucro com esse preço de venda. Ela está empatando. Tá? Se eu vender essa mesma quantidade a R$ 6,00, eu vou ter lucro, né? Porque vai desequilibrar, não vai ser mais receita igual ao custo. Se estiver abaixo desse valor, mesma coisa. Tá? Então, gente, não esqueçam, somente nesse caso, o ponto de equilíbrio, a receita igual ao custo. A receita total igual ao custo total. Tá? Não precisa me olhar com essa cara de quem quer intervalo, já estamos chegando no intervalo, falta pouco. Estamos no finalzinho. Muito bem. Então, alguns conceitos só para fechar, tá? A diferença entre a visão econômica e a visão contábil. Tem diferença, quem for fazer a administração financeira depois do segundo ciclo, vocês vão ver que a visão econômica, né, a gente tem uma série de outros parâmetros e indicadores, a gente faz análise horizontal, análise vertical, né? Na visão contábil e financeira, a gente tem outros elementos, né, como liquidez imediata, liquidez seca, liquidez corrente. Então, são elementos e fatores, indicadores, são analisados tanto em visão econômica quanto em visão financeira contábil. Tá? Então, existem diferenças sobre essa ótica, tá? Que nos leva à possibilidade econômica da gente ter externalidades positivas e externalidades negativas. Quando é que a gente tem uma externalidade positiva? Quando a gente tem um benefício daquela unidade produtiva. Então, um exemplo, uma empresa treina a mão de obra e após o treinamento, né, essa mão de obra aí acaba sendo mais produtiva, então tem uma externalidade positiva. Não veio lá do custo do produto, ela não veio de uma quantidade maior de mão de obra que foi contratada. Era a mesma mão de obra, a mesma pessoa, a mesma equipe que eu treinei, né? E eu tive uma externalidade positiva, ou seja, eu tive um ganho de capital, né? Um ganho de produtividade que vai gerar mais receita. Eu nem mexi, né, no custo, não negociei com o meu fornecedor, por exemplo, o custo da matéria-prima, mas eu mexi em outros fatores de produção que podem gerar externalidades positivas. Então, sim, né, para além, né, da questão dos custos, receitas, uma evolução tecnológica, um treinamento, né, uma melhoria na relação comportamental da equipe pode gerar uma externalidade positiva. Tá? E a externalidade negativa, que é uma deseconomia, né? Quando uma unidade econômica cria custo para outras, sem pagar por isso. Então, nesse caso, né, nós vamos ter, às vezes, empresas que geram custos para as outras empresas.
Então, poluição, congestionamento para empresas de logística é um problema. Outras situações externas que causam um aumento do custo, ou seja, há uma deseconomia, a empresa perde receita em função de um elemento externo negativo. Tá? Por exemplo, chuva em excesso. Para alguns tipos de cultura, chuva em excesso é uma externalidade negativa. Para quem planta hortaliça, por exemplo, couve-flor, repolho, alface, tomate, choveu demais, apodrece em pé. E aí, eu tinha uma quantidade prevista de produção, vai ter X menos tantos por cento, por causa de uma externalidade que ocorreu, ambiental. Na economia, nós podemos ter outras externalidades negativas? Sim. A gente vai ver no Oriente Médio problemas de relação entre Estados-nação que podem gerar, por exemplo, uma subida do petróleo no âmbito internacional, que vai impactar empresas e países. E o custo vai aumentar. Então, empresa de logística vai ser afetada, indústria vai ser afetada. Quando afeta logística, basicamente afeta quase todos os preços da economia, porque, principalmente para nós, o Brasil, qual é o modal mais utilizado, o modal de transporte mais utilizado? É o rodoviário. Por uma decisão estratégica, década de 50, por aí, o Brasil decidiu investir no modal rodoviário, o que faz com que uma externalidade dessas, porque a nossa produção toda, entre aspas, maior que assim for situado, no meio rodoviário, nós tenhamos uma subida de custos do transporte, porque o diesel impacta, gasolina, que é uma outra externalidade. Então, vai levar ao aumento do custo de empresas que não estão diretamente ligadas. Então, essas são as externalidades negativas. Muito bem, vamos fazer um intervalinho, 15 minutos. Na volta do intervalo, eu faço a chamada. E depois da chamada, a gente vai ter exercícios sobre os elementos da aula de hoje, que a gente acabou de ver. Tá? Eu disse que ele tinha chegado cedo no intervalo, ele chegou com lanche, até fez o intervalo. Precisa fazer mais. Agora, eu achar 15 minutos para ele, que passa mais rápido de 1h30. Às 21 horas a gente retoma, tá? Ele vai sair para hoje. Ainda vai sair, recém chegou, vai sair. Não vai nem perguntar da matéria que já passou. O pessoal que está no online, eu só fecho o microfone e a câmera, tá, gente? E aí, às 21 horas, eu abro de novo para a gente fazer nossa chamada e exercício, tá, turma?